Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Fé viva ou morta? Que tipo de fé é a sua? Muitas pessoas acreditam ter fé, mas na hora de colocar essa fé em ação, essas pessoas falham, porque a fé delas é inoperante, porque é aquela fé que apenas espera, não é aquela fé que age, não é aquela fé como a fé que nós vemos através dos apóstolos, dos profetas do passado, uma fé viva, operante. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus diz: meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Esta fé, ou porventura esta fé pode salvá-lo? Muitas pessoas dizem ter fé, mas não têm atitudes. Elas não se dispõem. A fé dela apenas se limita ao sentimento, a uma espera. E não vai mudar a vida de ninguém que não tem uma fé de atitude, que não tem uma fé operante, porque a própria palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta. A fé que não tem obras, ela não funciona. E o que é a obra? A obra é o mesmo que trabalho. Uma fé que não é colocada em prática, ela não funciona. Tem muitas pessoas que vivem só esperando, elas não se posicionam, elas não lutam. Nós temos que ver os exemplos dos antepassados da Bíblia, como exemplo de Davi. Eu sempre cito Davi porque é um grande exemplo de fé. Davi, ele se dispôs a lutar contra o gigante, ele se dispôs a enfrentar aquele que afrontou o exército de Israel, aquele que afrontou o exército do Deus vivo. Davi, ele não confiou na sua força, nem na armadura de Saul. Davi confiou no braço forte do Senhor. E Davi se prontificou e disse: eu vou lutar, que o coração de ninguém desfaleça por causa deste incircunciso filisteu. Eu vou enfrentá-lo. E Davi ouviu Saul dizer: meu filho, você não pode, porque esse homem, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você é um simples pastor de ovelhas. Você é um simples pastorzinho de ovelha. Você não sabe nem o que é pegar numa espada. E Davi disse para Saul: eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, veio um leão, depois veio um urso para comer das minhas ovelhas, mas eu matei os dois. E da mesma forma como o Senhor me entregou o leão e o urso, o Senhor vai me entregar esse incircunciso filisteu em minhas mãos. Meu irmão, minha irmã, Davi ele foi. A fé de Davi é uma fé viva, e esta tem que ser a nossa fé. Se você quiser medir o tamanho da sua fé, ou a qualidade da sua fé, está nas suas atitudes. Se você é aquela pessoa que só olha para a circunstância, só vive o momento, só olha o que está diante dos seus olhos, a sua fé é morta. Muitas pessoas, elas desistem. Eu já tenho falado sobre isso. Desistem. Elas abandonam a sua luta por achar que não tem mais jeito. Uma fé assim nunca vai vencer batalha. Uma fé assim nunca vai tirar ninguém do buraco. A fé que funciona é aquela fé que é praticada, como a palavra do Senhor Deus diz: se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Então, meu irmão,
Que tipo de fé é a sua? Que tipo de fé é a sua, minha irmã? É viva ou morta? Porque a fé sem obras, ele está dizendo aqui, ela é morta. No versículo 17 do capítulo 2 de Tiago, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. É morta. Você diz que crê, que acredita, mas você não age. Você não toma uma posição. Quando fala em fazer alguma coisa, você é o primeiro a dizer, eu não posso. Você é o primeiro a falar, eu não consigo. Mas o que a palavra de Deus diz? O que é impossível ao homem, é possível para Deus. É possível para Deus. Olha, o Senhor Deus, Ele tem o poder para mudar qualquer que seja a situação. Mas Ele só pode operar aonde existe fé. Ele só pode operar aonde existe a fé. Se a fé existir em mim, se a fé existir em você, se você e eu agirmos pela fé, nós vamos ver a glória de Deus. Olha para Bartimeu. O que Jesus disse para Bartimeu? Quando Bartimeu disse, respondendo ao que o Senhor perguntou, o que tu queres que eu te faça? Que eu veja. Aí Jesus disse o que para Bartimeu? A tua fé te curou. O que o Senhor Jesus disse para a mulher do fluxo de sangue? Veja, são pessoas que não ficaram só ouvindo, são pessoas que não ficaram só sentadas, se lamentando, choramingando. Quando mandaram Bartimeu calar a boca, Bartimeu clamou mais ainda. Quer dizer, quando o diabo mostrava para Bartimeu, humanamente falando, que não tinha solução, que não tinha jeito, que Jesus estava muito ocupado para atender ele, que havia uma multidão ali em volta de Jesus que não podia atender ele, a Bíblia diz que Bartimeu clamou cada vez mais. Ele clamou mais alto ainda. E Jesus parou e mandou chamar Bartimeu. E disse para Bartimeu, a tua fé te curou. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos padecendo, 12 anos sofrendo. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse dentro de si mesma, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela entrou no meio daquela multidão. Imagine só, ela venceu preconceitos, porque uma mulher naquela situação, na época da lei, que ainda era lei, Jesus não havia morrido ainda, e nem ressuscitado, era uma mulher impura, e todo aquele que tocasse nela também ficaria impuro. Mas aquela mulher entrou no meio daquela multidão. Aquela mulher foi ali se arrastando, porque no coração dela, ela havia determinado, se tão somente eu tocar nas suas vestes, ou na orla das suas vestes, eu serei curada. E aquela mulher tocou, e quando ela tocou, a Bíblia diz que ela sentiu imediatamente no seu corpo a cura. A hemorragia estancou, e Jesus parou e disse, quem me tocou? E a Bíblia diz que os discípulos assombrados disseram, Senhor, o Senhor não está vendo? A multidão aqui te aperta, a multidão aqui está pronto para nos amassar, aqui para passar por cima de nós, e o Senhor pergunta, quem te tocou? Jesus disse, porque de mim eu senti sair poder, de mim eu senti sair virtude. Meu irmão, quando aquela mulher, ouvindo Jesus falar aquilo, ela temeu, caiu de joelhos aos pés de Jesus. Jesus disse, mulher, você está livre do teu mal, a tua fé te salvou. A fé de quem realmente tem atitude, é a fé que Deus espera, é a fé que funciona. Você diz que crê em Deus, mas você não sai da tua casa para vir lutar pela tua família. Você não sai da tua casa para buscar libertação. Você diz que crê em Deus, mas você não tem atitude como uma pessoa que crê.
É a hora de você mostrar essa fé. Como o Tiago escreveu no versículo 20: mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha só. E aqui mais embaixo ele diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé, ela funciona quando eu faço a obra, quando eu me disponho a lutar por aquilo que eu creio, quando eu me disponho a lutar por aquilo que a palavra de Deus diz que é meu, quando eu deixo de lado, ou eu paro de olhar, ou melhor dizendo, para as minhas condições humanas, para as circunstâncias que eu estou vivendo, que eu estou enfrentando, e começo a olhar para o Deus Todo-Poderoso, como a oração de Josafá. Josafá, veio o exército inimigo contra ele, a Bíblia diz que ele temeu, mas ele não correu. A Bíblia diz que ele começou a orar, buscou a Deus, e todos ali fizeram jejuns. E Josafá, na sua oração, ele diz assim: Senhor, em mim não há força para resistir tão grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. É isso, é colocar sua esperança em Deus, mas não ficar de braço cruzado, não é correndo, não é fugindo, não é abandonando o barco que você vai... Tem gente que acha: eu vou mudar dessa cidade, eu vou mudar daqui, porque aqui não adianta. Você tem que mudar as suas atitudes, você tem que mudar a sua maneira de ver a situação. Se você olhar como homem carnal, você não vai ter força para resistir. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai saber que com você há um maior do que está com ele lá. Com você há um maior do que aquele que está no mundo. Então, a sua fé é viva ou é morta? É aquela fé que ela tem prazo de validade. Tem gente que vem na igreja, ela sai daqui sentindo uma sensação, uma emoção, e de repente, quando chega no meio do caminho, ela olha e, entre aspas, aparentemente parece que tudo está do mesmo jeito. Ela já esmorece, ela já se entristece, quando ela deveria ficar na fé. Quando ela deveria ficar na fé. Nós temos que ficar na posição. Você orou, fica na posição. Você tem buscado, fica na posição. Deus é maior do que essa situação. E se você crê que o maior está com você, então para que temer? Para que temer? Para que você temer? Para que recuar? Se o justo vive pela fé, para que recuar? Nós cremos num Deus que é poderoso, a palavra dele diz, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Um Deus que é poderoso para te dar muito mais do que você tem pensado, do que você tem pedido. Olha para a vida de Davi, olha para a vida de Abraão, olha para a vida dos apóstolos. A fé não é um sentimento. Eu sempre tenho pregado assim: a fé é uma certeza. Sabe, é uma certeza, é o que a Bíblia diz. A fé é uma certeza das coisas que esperam e a prova daquilo que eu não estou vendo. Eu não posso, estou sentindo aqui que eu vou ganhar uma bênção, que eu vou receber o meu milagre. Não, eu creio, eu estou certo que eu vou receber hoje a resposta da minha oração.
eu creio que eu verei o meu desejo cumprido nos meus inimigos. Qual é o desejo seu sobre os seus inimigos? Sobre a fome, sobre a escassez, sobre os problemas conjugais, familiares, os problemas na sua saúde. Qual que é o seu inimigo? Qual que é o seu desejo sobre eles? É vê-los cair por terra, não é? Então, quem crê vai ver isso. Aquele que crê verá a glória de Deus. Aquele que crê verá a glória de Deus. Então, esta é a fé viva. É a fé que fez com que Abraão não hesitasse em colocar no altar o seu maior tesouro, o seu filho, o seu único filho, o filho a quem ele amava. Deus pediu para Abraão, Abraão não hesitou, porque está escrito lá no livro sagrado, em Hebreus, no capítulo da fé, porque Abraão cria que Deus era poderoso para até dos mortos devolver o seu filho, ressuscitá-lo, porque Deus não iria falhar com a promessa dele. Meu irmão, às vezes nós vemos na igreja, o assunto não é esse, mas eu quero dar um exemplo. Muitas pessoas dizem que crê num Deus de prosperidade, que crê num Deus que abençoa, que abre porta, mas ela mostra que essa fé não é verdadeira ou não é viva quando se fala a respeito em devolver para Deus o dízimo, para a obra de Deus, o melhor dizendo. Deus não precisa do dinheiro de ninguém, quem precisa do dinheiro é a obra. Na hora de dar o dízimo, na hora de ofertar, aí nós vemos realmente a fé. Que tipo de fé as pessoas têm? Porque aquele que crê, ele sabe que o retorno vem. Aquele que crê, ele sabe que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Com boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos tornará o vosso regaço. É o que a palavra de Deus diz. Então muitas pessoas mostram uma fé morta, é nessa hora. Na hora de dizimar, na hora de ofertar. E você acha que essa fé ela vai funcionar na hora de você orar pelo enfermo? Na hora de você expulsar um demônio? Se você não tem fé nem para dar a Deus o que é de Deus. Isso eu tenho visto nos anos que eu tenho pregado a palavra de Deus. As pessoas sempre para Deus ela diz: ah, mas eu não posso. Ah, mas se eu der vai faltar. Mas a palavra de Deus diz que não vai faltar. É aí que eu meço a fé das pessoas. Porque a pessoa, quando ela acha que se ela devolver para Deus aquilo que é de Deus vai fazer falta para ela, ela não está crendo naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou, que abrirá as janelas do céu e que derramará sobre a vida dela uma bênção tão grande que ela não terá lugar para guardá-la. É aí que eu vejo a fé de cada pessoa. É aí que eu vejo o grau da fé, ou se é uma fé viva ou se é uma fé morta. Você está entendendo? Então, é um exemplo que eu quero dar, é um exemplo que infelizmente às vezes causa até muita discussão, né? Porque as pessoas não acreditam no retorno, não acreditam na colheita, né? E depois vivem aí sofrendo, padecendo, não tem fé para orar para o enfermo, tem vergonha de orar para o seu filho em casa doente, tem vergonha de orar em público. Por quê? Porque é uma fé morta, é uma fé apenas sentimental, é uma fé apenas de sentimento. Aí eu creio, tudo vai dar certo, mas e aí? E a atitude de quem crê, como que é? Como que é a atitude de quem crê? É ficar sentado? É ficar prostrado? Lembra o que diz Eclesiastes 11? Quem olha para o vento nunca vai semear. Quem olha para as nuvens, ele nunca vai colher. Tem gente que está assim. Está sempre olhando para o vento, por isso nunca planta. Está sempre olhando para as nuvens, por isso que nunca colhe nada na vida dela. Eu acho que é a hora de você analisar a sua fé, sabe? Examinar. A Bíblia diz: examine-se, pois o homem a si mesmo. Examine-se. Veja que tipo de fé é a sua. Se é viva ou é morta.
Se é uma fé de sentimento ou uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela não deixa a pessoa desistir. A pessoa não recua. A pessoa não sai da presença de Deus. Ela não volta para o mundo. Ela não sai da igreja. A fé verdadeira, ela leva a pessoa a perseverar. Leva a pessoa a perseverar. Não leva a pessoa a desistir. Essa fé que faz a pessoa desistir é a fé morta. É a fé só de emoção. É a fé que na hora da emoção, ela aparenta estar lá em cima. Mas na hora de enfrentar a situação, aí a pessoa vê que a fé dela não é nada. Ela volta a estaca zero. Então, qual fé que é a sua? É viva ou morta? Qual fé que é a sua? Essa fé que qualquer problema que surge faz você desistir. Será que é uma fé viva? Essa fé sem perseverança? Essa fé que traz o medo? Que traz o medo. A fé não traz o medo. Pelo contrário, a fé traz a certeza. E quando eu tenho a certeza, eu estou encorajado. Eu estou encorajado a enfrentar o que seja. Eu estou encorajado a enfrentar o leão, o urso gigante, porque eu tenho a certeza, eu tenho a convicção desta fé na minha vida. Que tipo de fé é a sua, meu irmão, minha irmã? Que tipo de fé é a sua? É a hora de você analisar e parar de viver religião. Parar de viver a religião, viver o Evangelho, viver a palavra. Porque tem pessoas aí que não conseguem ter fé e criticam aqueles que têm. É ou não é verdade? Criticam aqueles que têm, falam mal daqueles que têm fé, chamam de um monte de nome aí, mas olha, mostra a fé deles. Esses que falam mal, mostra a sua fé sem as suas obras. Mostra essa fé que você tem apenas de palavras, porque a fé verdadeira está aí. As pessoas estão se convertendo e não se convertendo à religião. Pessoas estão sendo curadas, libertas, vidas restauradas, milagres. Essa é a fé que nós temos que ter. Jesus disse, a fé, ou melhor, me perdoe, os sinais seguirão aqueles que creem. Por isso que muitos que ficam aí falando mal, né, falam mal, criticam, é por inveja, como era no tempo dos fariseus, porque não acontece nada lá, né? A fé, ela faz acontecer os sinais da nossa vida. A fé seguirão os que crerem. Eu não creio, me perdoe se você crê assim, mas eu não creio no Evangelho sem sinais. E quando eu falo de sinal, não é bagunça na igreja, não. É pessoas sendo libertas, pessoas se rendendo aos pés de Jesus, pessoas sendo transformadas. Essa é a fé, o Evangelho que eu creio. Evangelho sem sinal para mim não é Evangelho. Os sinais seguirão os que crerem. Jesus disse, no meu nome expulsarão os demônios, no meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, no nome de Jesus. Agora, aqueles que creem no nome de Jesus e fazem a obra nesse nome, está aí, você está vendo aí, no nome de Jesus, demônios estão saindo, enfermidades estão desaparecendo, pessoas estão sendo restauradas, pessoas que estavam lá no lodo, no lamaçal, Jesus está levantando e colocando elas sobre a rocha e firmando os pés delas. Essa é a fé que funciona, não é essa fé só de palavras, não é essa fé mascarada, que a pessoa está lá passando fome e é ensinada ainda a aceitar, achando que isso é a vontade de Deus. É a pessoa ali sendo massacrada pelos espíritos, massacrada pelo diabo, e pessoas dizendo da religião que ela tem que aceitar como se fosse a vontade de Deus. Ah, meu irmão, me perdoe, eu não creio nesse evangelho. O evangelho que eu creio é o evangelho que Jesus pregou. É o evangelho que Jesus pregou, o evangelho que os apóstolos pregaram. A Bíblia diz que muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. A Bíblia diz que até lenços e pedaços das vestes de Paulo, lenços dos seus aventais eram levados para os enfermos, e os enfermos eram curados, e aqueles que estavam endemoniados eram libertos. É esta fé que eu creio, esta fé.
E eu quero que você, meu irmão, analise, sabe? Analise, reveja essa fé. Leia Tiago 2,14. Isso aqui não é falar de esmola, não, igual muitas pessoas pensam que Tiago está falando de esmola aqui, não. Tiago usou um exemplo. É um exemplo. O que adianta? A pessoa chega lá toda necessitada, passando fome com frio, e você apenas fala para ela: vai em paz, aquentai-vos, né? Fartai-vos, e você não dá nada para ela. Isso é fé. É a mesma coisa, a pessoa vem na igreja, ela vem para buscar o que, bispo? Ela vem para buscar cura, resposta, ela vem para buscar o milagre, e o pregador que está ali, ele tem que ter a fé para dar a essa pessoa uma palavra, e orar, e ensinar ela a acreditar no milagre, que pode acontecer, e Deus faz, o Senhor Deus faz, e como tem feito. Pessoas aqui, que entraram aqui por essa porta, não podiam ser mãe, hoje é uma mãe feliz, abençoada. Pessoas que chegaram com o casamento destruído, hoje estão com o casamento restaurado. Pessoas que chegaram aqui na miséria, hoje estão vivendo uma vida digna, uma vida com dignidade. Porque eu não sou louco aqui de ficar só falando de dinheiro, não. Porque eu sei que a Bíblia fala que a gente sempre vai ter os pobres, mas viver com dignidade é o mínimo, meu irmão. É o mínimo. Viver com dignidade é o mínimo. É isso que nós ensinamos aqui. Viver com dignidade. Poxa, você ter a sua casa não é pecado. Você ter o seu carro não é pecado. Você poder se vestir bem, comer o que você tem vontade de comer não é pecado. O pecado é nós estarmos falando que servimos um Deus tão grande e vivendo uma vida que só pela misericórdia de Deus. Isso é pecado. Depois de tudo que Deus fez, entregou o seu Filho unigênito, deu Jesus naquela cruz para morrer em nosso lugar. E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E vivemos essa situação de vermos pessoas padecendo, pessoas sendo pisadas pelo diabo, pessoas crentes dizendo: eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Meu irmão, que situação! Enquanto Jesus disse que Ele é o pão que desceu do céu, é esse pão que nós temos que comer. Tem pessoas dizendo: eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Eu não aceito essa vida, não. Meu irmão, me desculpe, se você tem esse tipo de fé, eu tenho pena de você. Essa fé que aceita tudo como se fosse presente de Deus, aceita tudo, depois que tudo que Jesus fez. Não, eu valorizo o que Jesus fez por mim na cruz. O Senhor quer dizer que ninguém fica doente? Claro que fica, eu fico doente, você fica. A questão é aceitar a doença. A questão é você se conformar com isso. Quando você sabe que Jesus levou sobre si, que a Bíblia declara que Jesus carregou, e você se conforma, isso aí que me revolta. Isso aí que me revolta. Então, eu quero que você analise. Eu sempre provoco com temas assim: fé viva ou fé morta? Qual é a sua? Para que as pessoas pensem, analise, reveja os seus conceitos de fé. Aí dizem: mas se Jesus sofreu, eu não posso sofrer. Criatura, Jesus sofreu para isso. Não estou dizendo que a gente não tem luta. Eu acabei de falar, a gente tem luta. A gente fica doente, a gente passa necessidade. Mas conhecendo a palavra, é difícil você concordar, aceitar, sabendo que Jesus levou, sabendo que Ele carregou, sabendo que o castigo que Ele recebeu era meu, e esse castigo hoje me traz a paz. É difícil você se conformar. É difícil você dizer amém para tudo que é ruim que acontece. Então, eu quero valorizar o que Jesus fez.
Eu dou valor, eu quero valorizar. Como? É eu revoltando-se contra aquilo que Jesus disse que levou. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Se você aceita, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Deus, Ele não vai poder fazer nada por aqueles que estão assim, conformados. Porque a pessoa, quando ela aceita a situação, ela vive com aquilo, ela convive com aquilo, então ela não quer mudança. Ah, tá bom assim, tudo bem. Não tenho nada contra quem está satisfeito do jeito que está vivendo. Agora, se você é uma pessoa que está insatisfeita como eu, inconformada como eu, conhecendo a palavra e sabendo de tudo que o Senhor Jesus fez, que Ele sofreu por nós naquela cruz, não dá para ficar de braço cruzado. Não dá. Não dá para ficar de braço cruzado. Não dá para falar amém para tudo. Por isso eu quero convidar você a participar de uma de nossas reuniões. Na segunda-feira aqui é reunião da prosperidade com o pastor Soares. Quarta-feira com o pastor Olinto e pastora Cremilda. Sexta-feira é comigo, reunião de libertação, a jornada feliz. No domingo também vou estar aqui às 8h30 da manhã, 7h30 da noite, aqui na rua Francisco Macelli, número 33, no centrão de Itajubá, próximo à ponte da APAI. Se você vir do bairro São Vicente, sentido centro, passou a ponte da APAI, é logo a Igreja Ministério Plenitude. E eu quero também dizer a você aí de Várzea da Palma, norte de Minas, na rua Tomás Antônio Gonzaga, número 161, aí tem a Igreja Ministério Plenitude, com a pastora dos Passos. Você pode chegar aí, que Deus tem bênção para você. E eu quero e me coloco à disposição para te ajudar. Ontem eu estive lá em São José do Alegre, fazendo a reunião ali, fiz visitas ali, Deus operou, né? Eu esqueço o endereço de lá, me perdoe o povo aí de São José do Alegre, é que a cabeça às vezes falha, mas é no bairro do Cruzeiro, né? Eu estive lá ontem, nós temos reuniões lá toda terça, quinta e sábado, às 7h30 da noite. Eu estive lá ontem, foi uma benção, tá certo? Deixa eu mandar um alô para as pessoas que estão aí me assistindo agora, e que você, eu vou fazer a oração daqui a pouquinho, que você compartilhe esse vídeo com pessoas, para que as pessoas possam ouvir. Um abraço para Paulinha Costa, Anderson Cassiano, Deus abençoe, a Luciana Ramos, Sônia Oliveira, Hanna, Rosana Mota, Roseli Borges, um abraço lá de Pouso Alegre, meu irmão Laércio Bassi, Jonas Gomes, a irmã Helena Rezende, Deus abençoe em nome de Jesus. Quem mais aqui? Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Aline Azevedo, Rosende Bassi, Marlene Paula, Rosana Gonçalves, Sônia Maria, Sérgio Marques, pastor Ricardo Santos, grande homem de Deus, homem abençoado, um grande exemplo de homem de Deus. Neuci Gomes, Simone Bassi, Sônia Oliveira, Rosimere Maria, Paulo César, Edson Garcia, Luciana Ramos, muitas pessoas aí estão aí assistindo esse vídeo. E eu quero fazer uma oração. Eu quero interceder a você, interceder a Deus por você, ou melhor dizendo, eu quero orar com você agora, e eu creio no milagre, no seu milagre, eu creio na sua vitória. Jonas Gomes está assistindo, eu falei o nome do Jonas, né? Falei, obreiro de fé, foi meu obreiro lá em Caxambu, né? Ele é de Baipendi, foi meu obreiro lá de Caxambu. O endereço aí da igreja em São José do Alegre, rua Geraldo Daniel de Carvalho, 113,
Geraldo Daniel de Carvalho, 113 é o endereço da bênção. Eu creio que nesta oração Deus, o Senhor Deus vai tocar em muitas vidas aí. Portas serão abertas, pessoas serão curadas, porque não é o meu poder, eu sou homem como você, mas é o poder de Deus que está no nome de Jesus, vai tocar na sua vida agora. Vamos falar com Deus? É um momento de oração. Feche os seus olhos em nome de Jesus, se você pode. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus e Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, diante de Tua presença, eu levo agora em oração a vida de cada pessoa que está assistindo comigo. Cada pessoa, meu Deus, que tem ouvido a Tua palavra. Meu Deus, e existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas, meu Deus, que creem no Seu nome, mas infelizmente não estão vendo a Tua glória, não estão vendo sinais na vida delas. Meu Deus, que o Senhor mude a história deste homem e dessa mulher, que o Senhor toque na vida de cada uma dessas pessoas agora, que o Senhor manifeste o Teu poder e a Tua glória na vida do Teu filho e da Tua filha. Pai, eu uso agora a autoridade que o Senhor me deu no nome de Jesus, para me levantar agora contra todo o mal, contra você, espírito do inferno, que está agindo na vida desta pessoa, você que está levando esse empresário a bancarrotas, você que está levando esse casal à separação, você que está levando o filho, a filha, à prostituição, aos vícios, o marido, a esposa. Vamos, saia agora desta vida, saia agora da saúde desta pessoa, saia agora da fonte de renda. Eu repreendo todo o mal no nome do Senhor Jesus e digo: vai embora, em nome de Jesus. Todo o mal saia dessa vida agora. Meu irmão, receba a sua cura. Minha irmã, em nome de Jesus, receba o seu milagre. Eu determino a bênção de Deus na sua vida, na sua casa, no teu negócio, no teu relacionamento, na vida dos teus filhos, na tua saúde. Em nome de Jesus, mal algum te alcançará, praga alguma chegará dentro da tua casa. Eu profetizo na sua vida esse milagre, para a glória do Deus Todo-Poderoso, e você recebe a sua vitória em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Recebe a sua bênção em nome de Jesus. Rua Francisco Macelli 33, aqui no centrão de Itajubá. Nós esperamos por você, tá certo? E compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas possam ouvir também, assistir também, melhor dizendo. Deus abençoe a tua vida, que a glória de Deus resplandeça sobre o teu rosto e te dê a paz. Um abraço, um beijo no seu coração.